todos que nos veem online. Estamos aqui no mais um culto e estudo da Palavra do Cristo no Porto, e também os ouvintes da Rádio Resistência, que vão ouvir também este estudo que vamos hoje aqui fazer. E hoje é um estudo que eu considero de grande importância e algo que, no fundo, nos faz amar a Deus e que nos mostra, de certa forma, alguns dos atributos e características do nosso Deus. Portanto, a palavra de hoje chama-se Quem quer realmente conhecer os atributos de Deus. E porque nós muitas vezes amamos, não é, o que não conhecemos. E é bom que a gente conheça os atributos do nosso Deus. Então vamos fazer só uma curta oração para que o Senhor ilumine o nosso estudo e a nossa consciência para entender. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, queremos te agradecer este momento e te pedir, Pai, que ajudes o teu servo a passar esta palavra a todos que te desejam conhecer e a todos que possam te querer conhecer na sua vida. E ajuda o teu servo e abre o entendimento a todos que ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a palavra que vamos começar a ler hoje está no livro de 1 João, no capítulo 4, e vamos ler do 7 ao 8, os versículos 7 e 8 de 1 João 4, versículos 7 e 8. Então, vou passar à leitura. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. Amém. Então, meus queridos, Deus é amor, não é? Eu acho que esta é das passagens mais fortes de toda a Escritura, porque nos define o nosso Deus como o verdadeiro amor. E Ele é amor. Quando falamos em amor, muitos falam em amor, não é? Ai, eu amo isto, ai que amor, o amor é isto. Vemos o Papa e os ecuménicos a dizer o que interessa é o amor. Mas o que é verdadeiramente o amor? O amor é muito fácil de a gente dizer eu te amo, não é? Isso é amor. Mas o que é o verdadeiro amor? E o verdadeiro amor é Deus, segundo a Bíblia, não é? E isso é interessante, porque nós temos aqui então que definir o que é o amor. E se definirmos o que é o amor, nós vamos conseguir definir muitos dos atributos de Deus, não é? E onde é que está a definição de amor? A definição de amor, obviamente, também está na Bíblia. Está na Bíblia e está na passagem de 1 Coríntios 13, uma famosa passagem, não é? E vamos dar um saltinho para 1 Coríntios 13, não vamos ler já, mas vamos deixar aberto. Em 1 Coríntios 13. Mas antes de lermos, podem ir procurando, mas antes de lermos, é interessante porque, como eu disse, a definição de amor está na Bíblia. Então, quem realmente quer conhecer os atributos de Deus deveria ler a Bíblia, porque está lá, não é? Mas, se nós pararmos para pensar, são tantos que chamam ao nosso Deus
os mais variados nomes, inclusive ofensivos. Ainda esta semana ouvia um debate entre um professor e 25 ateus. Esse debate é famoso, anda a rolar nas redes. A própria Rádio Resistência passou, não é? E tem passado durante esta semana esse debate, muito interessante, por sinal. E há lá os ateus chamam-lhe muitas vezes, não é? E vemos lá isso, de ciumento, vingativo, mau, manda matar crianças, enfim. Os ateus e muita gente têm o desplante de chamar ao nosso Deus todas estas coisas, não é? Mas existe realmente uma passagem que o descreve totalmente, porque se muitos lhe chamam isto, será que ao verem o ciumento, vingativo, isto e aquilo, será na ótica de quem? Deles, porque, por exemplo, nós também lemos, e eu leio a Escritura e não vejo nada disso. Eu vejo um Deus que é justo. Eu vejo um Deus que é justo, não é? Perante as situações que eles o enquadram como essas coisas negativas, eu vejo como um Deus que é justo perante um pecado impenitente. Mas, como eu disse, existe uma passagem que descreve totalmente o nosso Deus, visto que Deus é amor. Então, o que é o amor, não é? E o que é o amor é respondido por Paulo na carta aos Coríntios. E vamos então a 1 Coríntios 13 e vamos ler até ao versículo 8, do 1 ao 8. Vamos então. E mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como ao metal que soa ou como ao prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Porque o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal e não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, pois haverão profecias e serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá. E ficamos por aqui. Amém. Então, meus queridos irmãos, o que nós vemos aqui são as características do amor. O que é o amor? O que é o amor? Então, o que é o amor está aqui. E o amor, como vemos aqui, é paciente. O amor é benigno, é bom. Não é invejoso, não sofre inveja de ninguém. Não tem nada desses sentimentos. Ele não se vangloria, apesar de Deus ser Deus e no seu magnânimo e potência e poder que fez e faz tudo o que quer.
Ele não se vangloria. Ele não tem orgulho, não se orgulha. O nosso Deus não tem orgulho. Ele é humilde, manso e humilde. Ele não se comporta com indecência. Ele é a verdadeira postura. Não há indecência no nosso Deus. Ele é puro. Ele é paciente. Ele tem toda a paciência do mundo e do outro mundo. Ele não busca os próprios interesses, meus irmãos. Ele não busca os próprios interesses. O Senhor Jesus, que é tudo isto, veio a este mundo não pelo seu interesse, mas pelo nosso interesse. Nós estávamos presos. Ele não precisava de nós. Nós não precisávamos. Ele não precisava de nós é que precisávamos dele para viver, para ser salvos daqui. Ele não precisava. Ele ficou com 2/3 dos anjos do lado dele. Mas pelo seu grande amor, pela sua benignidade, como diz aqui, ele é benigno. Ele decidiu despir-se de toda a sua realeza, de toda a sua magnanimidade e descer a este mundo para nos ajudar. Ele não se enfurece. Reparem, quando os ateus e os outros o acusam de ser isto, de ser aquilo, ciumento, vingativo, não existe nada disso. É uma correção. Uma correção de um pai que não se enfurece. Ele simplesmente aplica a pura justiça nos impenitentes. De um bom pai que quer que o filho perceba o mal que está a fazer aos outros e a si. Então ele aplica um corretivo sem fúria. Não se enfurece. Nem a ira de Deus, pelo que vemos aqui, que vemos na Bíblia, a ira de Deus é uma resposta ao mal impenitente. Não é uma fúria de Deus, porque ele não se enfurece. E ele não guarda ressentimento do mal. Se quem nos ouve aqui já se enfureceu contra Deus, já teve ressentimentos contra Deus, porque não entendeu o que Deus queria fazer com essa pessoa, porque nós, no nosso orgulho, na nossa vanglória, em tudo que temos que não é nada do que Deus tem, muitas vezes achamos que Deus está a ser injusto connosco. Que as coisas que estão a acontecer na nossa vida não são certas para o que nós estamos a tentar chegarmos a Deus e as coisas acontecem como a gente não quer. Mas isso não tem nada a ver com Deus não estar-nos a dar o que nós precisamos. Ele está a dar o que a gente precisa para ver melhor. Porque nós, no nosso orgulho, na nossa soberba, nós, na nossa autojustiça, muitas vezes queremos ser mais do que somos e queremos que as coisas se moldem à nossa justiça, porque eu acho isto, porque eu acho aquilo, porque este fez-me isto e porque aquele fez-me aquilo. E não vemos que nós estamos a usar de orgulho, de soberba, de autojustiça perante os outros. Eu tenho que aproveitar a fraqueza que ele tem ali para eu mostrar como eu sou mais justo. E usamos disso, essa vanglória. E isso não é o que Deus quer para nós. Não é isso que Deus espera de nós. Então, muitas vezes, Deus não faz as coisas como nós queremos para nos corrigir. Para que nós percebamos como estamos longe do que Ele espera para nós. Portanto, vamos continuar aqui a ver. Reparem, Ele não se vangloria. Ele não é invejoso. Ele não tem inveja de ninguém, nem de nada, o nosso Deus. Portanto, nós também não podemos ter. Vemos um irmão a ter uma vida que nos parece a correr-lhe bem e a nós está-nos a correr mal. Não vamos invejar ninguém, porque senão tínhamos que invejar os ímpios, não é? Quantos ímpios têm vidas com tudo que querem e mais alguma coisa. Mas a Bíblia nos alerta, não invejem os ímpios, porque o fim deles, se a gente visse o fim deles, com certeza não tinha inveja. Mas a inveja não pode estar no nosso coração. Deus não tem inveja.
E, como eu disse, ele não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça. Ou seja, Deus fica triste com a injustiça, triste em aplicar as correções que muitas vezes tem que aplicar. Porque, por exemplo, quando vemos o caso que tantos ateus falam das ursas matarem os 42 jovens, não eram crianças, como eles querem dizer, mas esses jovens, que já deviam ter uns 16, 17 anos, foram perseguir um homem de Deus com indecência, com insulto. Eram rebeldes que gozavam com o homem de Deus, chamando-lhe, ó careca, sobe careca. Então, Deus teve que agir, ou agiu ali como correção perante gente que era, que estava no caminho da rebeldia, no caminho anti-Deus. Então, isso é uma lição para nós. Mas não pensem que Deus fica contente em aplicar essa justiça dessa forma. Não fica. Porque ele diz aqui, não se alegra com a injustiça. Portanto, tudo o que os ateus o acusam não deu nenhum prazer a Deus de aplicar a justiça. E ele esperou, por exemplo, nos cananeus, na destruição dos povos cananeus, Deus, está escrito, esperou centenas de anos para que eles mudassem comportamento. E o que é que estava a acontecer? Era cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Ao ponto de entregarem os próprios filhos em sacrifício aos deuses pagãos, ao Moloque e por aí fora. Ou seja, Deus teve que intervir. Alegrou-se com isso? Não! Não se alegra. Mas ele teve que fazer. E o que é que Deus e o amor também fazem? Congratulam-se com a verdade. A verdade é que mais dá prazer a Deus. Dá prazer, congratula-se com a verdade. E o que é que o ser humano mais foge? É da verdade. A verdade, porque, irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos com as lentes de Deus, o que é que nós temos que ver? Que nós realmente somos muitas vezes invejosos, egoístas, pensamos nos nossos interesses antes. Então, essa é a verdade. Como diz, nós somos maus e Ele é bom. E é por isso que nós vemos a humanidade a fugir, de certa forma, da verdade. Porque é má. O amor ainda, segundo Paulo, o que é que acontece? Tudo sofre. E o que é que aconteceu na cruz? Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo sofreu. Insultos. Levou de todas as formas no seu corpo. Foi cuspido. Foi tudo que podia, mas ele tudo sofreu. Tudo crê. Ele sabia. Esperou. E tudo suportou. Não foi? Então, termino com o amor jamais é vencido. Jamais, a Bíblia nos diz, o amor jamais. Ou seja, Deus jamais é vencido. E estas são as características do nosso Deus. E que estão todas elas em quem? No Senhor Jesus Cristo. Tudo o que está aqui foi o que quem lê a sua vida, em Marcos, Lucas, Mateus e João, vê alguém que viveu assim. Portanto, o amor é Jesus Cristo. E mesmo o amor sendo todas estas coisas que nós vemos aqui e que nós lemos, mesmo assim, ainda há quem o rejeite e até o odeie. Até o odeia. Porquê? E porquê? Como eu disse há pouco, a verdade é o maior problema no mundo de mentiras e de hipócritas. O ser humano tem uma característica muito marcada, que é a hipocrisia e a autojustiça. E
quando nós estamos nas trevas e entra a luz, tudo muda. Mas quem quer viver nas trevas não se chega para a luz. Então foge da luz. E esse é o maior problema. Esse é o maior problema. E é por isso que, por exemplo, vou dar um exemplo, igrejas que não refletem a luz verdadeira do Evangelho, a gente muitas vezes vê cheias até à porta. Porque falam no amor, mas não refletem muitas vezes a verdadeira essência do amor. E não confrontam o pecador com o que é o verdadeiro amor e o que o verdadeiro amor espera deles. Então, muitas vezes vemos igrejas que não refletem essa verdadeira natureza de Cristo e da verdade, vemos cheias. E muitas vezes vemos verdadeiros pregadores da palavra, verdadeiras pessoas que levam o Evangelho não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, sem ninguém querer ouvi-los. Temos um caso famoso em Portugal, ainda ontem falei nesse, que hoje é o Santo António de Lisboa. O Santo António de Lisboa é famoso porque ia pregar o Evangelho nas ruas e ninguém o queria ouvir. Tanto que ele um dia, existe essa história, começou a pregar para um lago, uma fonte que tinha peixes, e os peixes pararam todos e começaram a olhar para ele, a ouvir o Evangelho, e então ficou famoso. Mas ninguém lhe ligava nenhuma. Hoje fazem-lhe festas, erguem-lhe monumentos, ai que espetáculo! Mas na altura, um verdadeiro pregador que não tinha ouvintes. E porquê? Porque pregava a verdade. Mas se calhar íamos a uma igreja lá que tinha um padre que já dizia meias verdades e estava cheia. As pessoas gostam de fazer sacrifícios, mas não gostam da verdade. Não adianta os sacrifícios, porque Jesus já fez o sacrifício. Ele só espera de nós que amemos a verdade. E meus irmãos, se este é o nosso Deus, o Deus que eu me orgulho em servir, é esse o meu orgulho. O amor não se orgulha, mas a Bíblia diz que a gente pode se orgulhar em servir a Cristo. É o orgulho que devemos ter, é o orgulho no Senhor. E este é o Deus que eu me orgulho em servir. Porque o que é que Ele é? É um Pai bom e amoroso que deu a sua vida para me salvar da mentira. Ele deu a sua vida com todas estas características que lemos, que é o amor, paciente, benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Tudo isto é o meu Deus, é o meu Rei. Portanto, Ele deu a vida dele para me salvar da mentira. Portanto, eu me orgulho em servir a este Deus. Ele é o meu prazer e Ele é a minha alegria. Os prazeres do mundo, posso ter prazer em muitas coisas que o mundo pode me oferecer aqui e ali, uma boa refeição, se tivermos uma boa casa, um bom carro, mesmo a família, que é um bem que Deus nos dá. Mas o nosso verdadeiro amor, paixão, esse amor é transportado para a família, mas porque nasce em Jesus Cristo. É pelo amor ao meu Deus que eu consigo amar a minha família. E é pelo amor ao meu Deus que eu consigo amar seja o que for. E esse é o nosso, pelo menos o meu, e espero que o vosso, verdadeiro prazer tem que estar no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque apesar de sabermos que estamos a viver uma vida temporariamente com tribulações, elas cooperam para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está escrito. Ou seja, está a sofrer tribulação, está a sofrer alguma coisa que não era o que você esperava. Pare! Leia a Bíblia.
peça ao Senhor em oração que o ilumine para o que está errado. O que é que está errado? Eu estou a servir a Deus ou estou a servir o mundo? Eu estou a servir a Deus ou estou a servir-me a mim? Alguma coisa está errada. O cansaço, Ele quer levar sobre Ele os nossos fardos. O jugo dele é leve. E Ele é manso e humilde de coração. Então, meus irmãos, quem não escolhe este Deus, que é o verdadeiro amor, escolhe tudo o que é inverso. Escolhe o egoísmo, escolhe a autojustiça, escolhe a mentira, escolhe a maldade. Aqueles que escolhem seguir outros deuses que não o nosso, este que eu vos apresentei com estas características, escolhe a maldade. A maldade. E vai acabar mal e na maldade. Vai acabar nas trevas. Como um vórtex de força que comprime o nosso ser nas trevas e que nos acaba por consumir. E é essa a escolha daqueles que escolhem porque a liberdade de escolha é nossa. Deus nos deu algo, um livre-arbítrio para escolhermos. É Ele que quebra momentaneamente essa nossa escolha para nos revelar a nós, é verdade. Mas depois Ele dá-nos a escolha de o servir ou não. Ou não. Dá-nos a escolha de estar com Ele e aceitar o que Ele tem para nós, ou seguirmos a nós mesmos e o mundo. Então, é isso que temos que ponderar. Se nós tivermos o nosso coração sintonizado para fazer o bem, se amamos a verdade, se amamos a justiça, se amamos o amor, é este Deus que vamos servir. Porque não há outro assim. Não há outro assim. Que dá a vida até pelos seus inimigos. Foi o que Jesus fez. Veio a este mundo, o mundo dos seus inimigos, sem razão. Porque está escrito, odiaram-me sem motivo. Jesus só fez o bem. E mesmo assim pregaram-no na cruz. Mas Ele tudo suportou, porque Ele é amor. Então não se esqueçam que se não escolherem este caminho, escolhem tudo o inverso do que ele é. E não se admirem o que é o inferno. Porque o inferno é um lugar onde toda a gente optou por rejeitar tudo isto. E não se esqueçam, e para terminar, tudo o que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo o que nos acontece tem um e só objetivo: amolecer o nosso duro coração. O nosso coração cheio de justiça própria. O nosso coração cheio de arrogância, que achamos que vai ser assim e acontece qualquer coisa e já não é. Estávamos cheios de importância, mas afinal não controlamos nada. Então tudo que nos vai acontecendo tem um e só um único objetivo: amolecer o nosso coração, torná-lo mais de acordo com as características que aqui estão. Isto que vimos hoje é o verdadeiro amor. Quando ouvirem falar em amor, o amor do mundo, nenhum chega aos calcanhares que é este amor. Não existe. Não existe. Então, como dizem Hebreus 3:7, se hoje ouvirem esta palavra, não endureçam os vossos corações. Eu posso ter sido tocado na ferida de alguém que hoje ouviu esta palavra, que se sentiu incomodado por ter ouvido isto, por sentir que eu tive autojustiça aqui, eu tive orgulho, eu tive isto ou aquilo. Mas não endureça o seu coração, porque esta palavra
é uma palavra para que você entenda melhor quem é o nosso Deus, entenda melhor o que está mal, entenda melhor o que tem que estar certo e se não endurecer o seu coração e se entregar a este amor, se reconhecer que é pecador, que esteve errado, que está mal, esse amor vai recebê-lo de braços abertos e vai ajudá-lo em tudo e vai mudar o que está errado na sua vida, porque ele muda, ele mexe, ele muda as coisas para que nós enxerguemos a verdade, para que não vivamos na nossa zona de conforto acomodadozinhos. E este é o Deus que eu me orgulho em servir. E Ele é prioridade na minha vida. E se eu não o colocar como prioritário na minha vida, e já me entristece, porque quantas vezes temos tantos interesses à frente destes interesses. Mas se Ele não for prioritário, e eu, que amo este amor, vou ficar triste comigo mesmo. Vou ficar muito triste, porque eu quero servir este amor como a prioridade da minha vida. Porque ninguém, nem nada, é mais digno que este amor. Isto não é nada comparativamente ao que o nosso Deus é. É uma pequena parte. Mas é mais que tudo no mundo. Porque nada no mundo reflete estas características. Portanto, estas características de Deus, que são maiores que o universo que vivemos, ainda assim são pequenas, porque eu não posso mostrar, nem o ser humano consegue entender mais do que isto. Mas para mim é mais que suficiente para orgulhar-me em servir este Deus que se deu a sua vida por mim, que não se orgulha, que não se vangloria, que tudo que vocês ouviram e que é benigno. Glória ao nosso Rei, glória ao nosso Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tudo. Fiquem com Deus.